Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa que para nós é, de certa forma, novidade. A gente vai falar sobre alguns livros, né? Estão os dois livros aqui com a gente. O Educar é uma lição de amor e o Limites sem Trauma. São dois livros bem simples, de uma leitura bem fácil, não tem nenhuma linguagem rebuscada demais, são linguagens bem simples mesmo. E também não tem foco em autismo, como eu havia comentado para algumas pessoas. São livros normais, aí, entenda-se para neurotípicos, né? Mas que trazem uma boa abrangência aí no que se tange à educação de filhos, né? Até vou começar falando um pouquinho de uma frase que meu pai sempre falava desde que eu era pequeno, que não existe manual para criar filho, né? Em geral, vai participar aqui, então eu vou virar a câmera aqui um pouquinho para ti. Não existe um manual para criar filho, né? Até porque se soubesse, talvez venderia mais que Bíblia. Essa era a frase que meu pai normalmente falava, né? E de fato é verdade, e o que a gente vê acontecendo, e que esse livro da Tânia, eu vou até me referir mais à autora, né, da Tânia, a Tânia de Queiroz e a Tânia Zaguri, né? São duas? São duas Tânias, isso. E que a Tânia de Queiroz fala um pouco sobre as evoluções que vão acontecendo no mundo e as constantes atualizações que a gente vai tendo que fazer, incluindo nessa questão de criar filhos, né? O que é bem legal desses dois livros é que eles são bem atualizados, assim, na questão da leitura que as duas autoras fazem do universo em que a gente está criando filhos na atualidade, né? Então, acho isso bem interessante. E nesse livro do Educar é uma lição de amor, ela complementa o livro com uma frase que é como educar filhos em um mundo sem valores. E ela começa, e eu também gostaria de começar hoje falando disso, falando desse mundo sem valores que a gente vive e o quanto isso é desafiador para a criação dos filhos, né? Uma das coisas que ela fala e coloca nesse mundo desafiador, né, é que, em geral, a gente percebe a mulher assumindo um papel maior no mercado de trabalho e, com isso, os pais, pai e mãe, passam menos tempo com os filhos, né? Menos tempo onde o filho está interagindo com os filhos, né? Estão interagindo com os pais, né? Associado a isso, a gente vê também uma rede de professores, que são também educadores, muito preocupada com o cenário em que eles estão vivendo nas salas de aula, onde esses pais que têm pouco tempo jogaram um pouco para escola essa necessidade de transmitir valores para essa gurizada, né? E, numa outra ponta ainda, dessa colcha toda, uma escola muito focada no negócio, no business, né? Onde a escola, principalmente, estamos falando aí das privadas, dependem desses clientes que são os pais, né, dessas crianças, adolescentes, e que então vão ficar um pouco, de certa forma, reféns desse cliente, né? Não querem perder os clientes, né? Então, isso tudo configura uma situação bem difícil em geração de valores ou transferência de valores. Uma outra coisa que é bem relevante nesse contexto é o diploma em si, o bom desempenho escolar, o bom desempenho como cidadão, ele era muito valorizado. Entretanto, hoje em dia, a gente vê que se dar bem na vida não necessariamente está muito associado a se dar bem nos estudos e com valores.
Por que eu estou fazendo essa afirmação? Na verdade, isso é o que aparenta quando a gente olha para as redes sociais, quando a gente olha para o nosso mundo, onde pessoas que não têm uma grande formação fazem muito sucesso, né? Jogadores de futebol, youtubers, influenciadores digitais. Então, a gente vive num mundo onde a exposição de pessoas de sucesso, pelo menos do ponto de vista visual, né, de aparência, elas estão ali fazendo isso sem ter tido um lastro de sucesso acadêmico ou de negócios, e isso também acaba criando uma visibilidade para os adolescentes, para as crianças, de que não necessariamente o desempenho acadêmico, o mundo profissional, ele é interessante ou ele é motivador. Né? E assim, só a gente pensar no dinamismo que hoje as coisas têm, né? Muitas vezes os jovens, as crianças podem pensar, nossa, mas demora muito tempo, né, para eu me formar na escola, para que eu preciso de tudo isso mesmo, né? Se eu posso ser youtuber e é muito mais rápido. É muito mais rápido, exatamente. Uma outra coisa bem legal que ela trata no passado, havia pouca informação, então a forma de as pessoas aprenderem, na escola principalmente, era criando teorias, ou absorvendo teorias e fazendo uma experimentação para ver os resultados dessas teorias e uma reflexão daquilo que funciona, aquilo que não funciona. E aí esse meio de construção, ele também acabava sendo transferido pela família, né? Os pais passavam a teoria, na verdade, ou a prática que eles tinham aprendido, e a criança, em função disso, experimentava, né? Fazia arte, vamos dizer assim, né? Criava os seus experimentos, e muitas vezes, quando dava errado, os pais chamavam para reflexão, ou até mesmo repreendiam. Então, bastante... era uma linha de construção nessa ideia de experimentar, entender teoria e depois refletir sobre os resultados. Na atualidade, a gente não vê isso tão forte. Na atualidade, o que ela comenta é muita informação muito disponível, né? Muito pouco filtro. Né? Oi, Denise, tudo bom? Tudo bom, Dê? Que bom. Muito pouco filtro, né? E aí as pessoas tomando decisões sem reflexão, né? Então, ela até comenta sobre essa questão dos influenciadores digitais e youtubers, né? Que estão aí adentrando nas telas, nas casas, e muitas vezes passando informações ou passando valores que não necessariamente vão levar a criança a fazer uma reflexão e não vão levar a criança a fazer um filtro, né? Então, é bem importante isso nesse contexto que a gente está colocando aqui. Né? Enfim, uma outra coisa que ela coloca bem interessante, que faz parte de todo esse contexto que a gente está falando, pode ser que a gente esteja se atendo um pouco mais à tecnologia, né? Falando de youtubers, falando de influenciadores digitais de uma maneira geral, os gamers, né? E veja bem, a gente nem está colocando defeitos aqui, né? A gente só está colocando o contexto em que as nossas crianças hoje estão inseridas e que valores esses contextos podem estar trazendo, né? E aí ela fala, então, que muitas das mídias e das redes sociais, elas têm algoritmos, né? E quem nunca passou pela situação de procurar alguma coisa no Google e, de repente, você ser bombardeado de advertisements, de propagandas, de coisas relacionadas àquilo, ou até mesmo as pessoas que apenas comentam e o microfone do telefone capta o comentário, né, de alguma coisa e a pessoa recebe propagandas do assunto similar. Então, quando a gente olha para esse algoritmo que rege as redes sociais, ele está focado em negócio, venda, business, fazer dinheiro. Ele não está focado em trazer educação, trazer informação e trazer valores. Então, elas comentam bastante isso, né? E aí, depois, eu até vou comentar um pouquinho sobre esse algoritmo,
ele traz uma maneira com que eles usam o conhecimento que já existe sobre como o cérebro funciona para gerar mais renda, mais business, mais coisas, né? Então, esse é o contexto que a gente está inserido, né? E aí, as duas passam por basicamente a mesma coisa que é na questão dos limites. Daí eu vou entrar um pouquinho mais no outro livro, né? O Limite Sem Trauma, aonde a gente começa a ver muito a necessidade dos pais exercerem autoridade. Isso não quer dizer que exercer autoridade significa ser autoritário ou ter o autoritarismo, né? E aí elas comentam em ambos os livros a mesma coisa. Exercer autoridade é você fazer valer o seu papel de responsável, né? Eu sou responsável pela tua saúde, pela tua segurança e pela tua formação. E isso é exercer autoridade, muitas vezes, é ser firme, né? E autoritário é quando você usa dessa autoridade ao seu bel prazer, à sua necessidade própria, né? Por exemplo, eu não quero que você faça barulho aí com os teus carrinhos porque eu quero assistir televisão. Mas isso é uma necessidade minha só de poder assistir a televisão. Não tem a ver com passar um valor, uma segurança ou uma responsabilidade em relação à criança, né? E isso já é autoritarismo, é fazer da minha autoridade algo que não está construindo, ela está só focada na minha necessidade individual. Agora, quando a gente percebe, né, e até os psicólogos e os educadores falam, né, que os papéis estão se invertendo, é justamente isso, né, é deixar a criança dominar os pais no sentido de que ela quer impor o que deve ser feito, né, as regras da casa, enfim. Então, quando não há limite, ou seja, quando os pais não colocam a criança no papel dela, que ela está abaixo deles no sentido de hierarquia e de que eles, por terem mais experiência, sabem o que é melhor para ela, né? Então, esses papéis se invertem. Então, a gente vê muitas crianças querendo realmente se impor, e elas vão tentar, né? Todo mundo sabe que elas testam, e muitas vezes conseguem, porque aí os pais estão naquele limbo, assim, de, eu não quero ser igual ao meu pai, minha mãe foi comigo, que daí foi autoritário, né? Então, eu vou deixar meu filho fazer isso, né? Mas também fica perdido em não saber o limite, né? E aí, quando vê, já perdeu a autoridade. Exatamente. Isso é legal porque ela fala muito em perda de autoridade e falta de liderança, como perda de autoridade também, né? E quando a gente fala de falta de liderança dos pais, né? Tem várias situações que levam nessa falta de segurança, de liderança, e eu acho super legal isso, porque uma delas é que a gente perdeu a capacidade de influenciar os nossos filhos quando a gente se torna chato num lado, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquilo. A gente se torna comum, quer dizer, pai é tudo igual, mãe é tudo igual, né? A gente escuta isso e a gente falava isso também, né? E principalmente quando a gente é comparado pelos filhos que estão olhando a gente, com quem? Com os youtubers, com os influenciadores digitais, com os super-heróis colocados pela mídia, quando a nossa vida é comparada com a vida dos nossos colegas nas redes sociais, né? E isso é muito interessante, acho que até a gente já tinha conversado sobre isso um dia, que vamos fazer só um parênteses aqui, né? Imagina que você tenha numa rede social ali 365 amigos, né? E todos eles saem de férias uma vez no ano, né? Então, na média, cada um postar as suas férias, todo dia você vai ver alguém saindo de férias. E você só tem umas férias no ano, assim como todo mundo. Mas a nossa mente, ela olha para aquilo e diz, meu Deus, a minha vida é um lixo, porque eu só tenho umas férias no ano, e todo mundo está saindo de férias todos os dias.
E isso também faz as crianças, nossa, os pais dos meus amigos dão presentes para eles todos os dias, eles ganham bicicleta, perder a liderança dos pais por conta disso. Então, olha só que contexto bem desafiador, né? Um outro ponto também que fala nessa perda da liderança dos pais é o excesso de compensação pelos próprios pais, né? Por exemplo, né, você comentou ali, né? Eu vou dar aquilo para o meu filho porque eu não tive... Ou porque eu não tenho tempo suficiente para dedicar a ele, e aí eu tento compensar com presente, com tempo em tela. Exato, tempo em tela é sempre complexo. E também tem o outro lado, que é uma coisa que ela bate bastante na tecla, que é os pais nem sempre se enxergam como provedores. Isso é bem interessante, bem bacana. Em que sentido, né? Sempre o pai acha que está devendo para aquele filho. Né? Então, assim, como eu não estou com ele tempo, como você comentou, então eu tenho que conceder que ele use o tablet, e às vezes é uma criança pequena, né? Então você coloca na sua cabeça de que eu sempre estou devendo para ele, eu sempre devia fazer mais para o meu filho. Mãe, então nem se fala, né? O sobrenome é culpa, né? Então, os pais, às vezes, eles viram servos porque eles não se enxergam como provedores, e sim como servos. E a diferença é, o servo serve porque é obrigado, e o provedor provê aquele bem quando lhe quando tem um propósito, né? Então, essa diferença. Então, as pessoas sempre acham que estão devendo os filhos e não simplesmente elogiando, prestigiando um bom comportamento, né? Enfim, eu acho que tem, seguindo aí nessa linha, que é mais ou menos o roteiro que a gente colocou aqui, né? Então, colocar limite, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio nesse contexto, sem virar o chato, sem perder a liderança. E ela dá uma dica aqui, que talvez seja a primeira aí de 9 dicas que eu vou trazer aqui do livro, né? Sempre que a gente precisar colocar o limite no não, né? Não pode fazer tal coisa, ou não, né? Esse não, ele tem que vir contextualizado, então, e principalmente contextualizado da responsabilidade do provedor, né? Por que eu não quero que você faça isso? Não quero que você jogue muito, porque agora já estamos indo para o tempo de dormir. Né? Não quero que fique na tela até a hora de ir para a cama, né? Eu não quero, agora numa fase mais adolescente, eu não quero que você vá de carona com algum amigo, porque ele pode beber, e eu não quero que você ande com alguém dirigindo embriagado, né? Ou eu não quero que você vá dormir na casa do amiguinho, porque eu não conheço os pais do amiguinho, eu não conheço quem frequenta aquela casa. Não quer dizer que esse não possa virar um sim no futuro, né, em dizer que, ok, vamos conhecê-los e tal, e quem sabe programar isso. Mas o não sempre bem fundamentado. Eu não quero, porque isso e aquilo. E é sempre bem interessante colocar para as crianças qual a consequência negativa se ele fizesse aquilo. Porque daí o não é absorvido de uma maneira mais facilmente. Obviamente que uma criança pequena, você não vai conseguir dar grandes, não quero porque se acontecer isso, ela não vai ter capacidade cognitiva ou até mesmo de interpretação de todo esse contexto. Mas um adolescente já cabe, né? Já cabe pode acontecer isso, então como é minha responsabilidade garantir a tua segurança, eu não quero que você vá lá por este motivo, né? E talvez numa próxima vez a gente possa minimizar essa necessidade minha de ter segurança e aí você poder fazer isso. Mas hoje, no contexto atual, não. Né? Então, isso é bem interessante. E aí vem uma questão muito forte que a Adri comentou, que é a questão as crianças vão testar, né? As duas, inclusive, comentam com palavras distintas, mas basicamente a mesma coisa. Será que esse mau comportamento ele não tem algo que talvez nem o adolescente ou a criança saiba por trás dele? Né? Por exemplo, será que ele não está pedindo a nossa atenção? Será que ele não está pedindo mais, exato, a nossa presença? E a gente aqui que fala um pouco de ABA, né? ABA é... Análise do comportamento aplicado, né?
que a gente vem estudando, porque é uma das terapias muito significativas. É uma ciência, né, que embasa o estudo do comportamento humano, né? Então, serve para tratamento de autismo, mas como diz a Maíra Gaiato, serve até para os maridos, né? Para as mulheres. Exatamente. Então, é mais ou menos isso, né? Quando você olha para o mau comportamento, assim, é importante fazer uma reflexão. Uma leitura, né, do porquê ele está ali, né? Exatamente. O que ocorreu, qual foi o antecedente, né? Em que ocasião, em que circunstância esse comportamento está aparecendo e qual é a consequência, né? Que a criança ou o adolescente está tendo. Então, quanto mais a gente faz isso, assim, quem nunca fez, né, é complexo, mas quanto mais a gente faz, mais prática a gente tem, vai ficando, né? Tendo que fazer. E aí, quando a gente vê um mau comportamento, é muito importante que a gente consiga dar uma atuação, uma reação a esse mau comportamento o mais imediata possível, né? Para que, principalmente os mais novinhos, consigam fazer a relação causa e efeito, né? Eu joguei comida no chão, né? Então, já fazer a leitura momentânea de por que ele jogou o prato no chão, e também já fazer a correção naquela mesma ocasião, né? Tem que ser logo depois. Porque a criança, embora acontecia muito na minha infância, por exemplo, né, de a gente levar a ser repreendido, né, às vezes até com palmadas e tal, horas depois. A criança às vezes não consegue fazer a relação daquilo que, eu fiz xixi na calça de manhã e a minha mãe chegou em casa depois do trabalho à noite e aí eu vou ser repreendido à noite. É muito complicado, principalmente para crianças mais novas, que essa relação causa e efeito tenha tanta distância, assim, né? Por isso que existe ainda tanta punição, né? Porque a punição, apesar de não ensinar, né, o comportamento adequado, ela é imediata, né? Assim, como é que eu vou explicar? Tende a ser mais imediato, né? Do que essa questão de você conversar e explicar que não deve ser feito, enfim. Na outra ponta, uma punição com violência, né? Ela também pode acabar levando a criança a perder essa conexão com o pai e com a mãe, né? E também essa relação de causa e efeito com uma punição mais violenta ou, entre aspas, para a criança sem sentido, porque ela nem sabe por que está sendo repreendida, ela pode criar um processo de inibição. Então, vamos voltar no exemplo do xixi nas calças de manhã ali, né? Se a gente tratar isso com violência, pode ser que essa criança fique tentando não fazer xixi a manhã inteira, porque ela acha que se ela fizer xixi de manhã, não interessa aonde, ela vai ser repreendida. Então, ela vai criando processos de inibição. O que mais? Então, aqui uma coisa ainda falando de como tratar os maus comportamentos, que é um pouco do ABA, é entender quais são os sentimentos que geraram aqueles comportamentos, né? Que é um pouco do ABA também, né? E por que a criança fez aquilo, não só na perspectiva de qual foi o fato que levou ela a ter aquele mau comportamento, mas principalmente olhar na perspectiva da criança ou do adolescente, o que aquele fato desencadeou de sentimento nele, que aí sim a resposta dele foi aquela. Que é o que a Luciana colocou ali também, né? Que as crianças, né, acabam
refletindo algo que está incomodando, né, elas, e não conseguem, muitas vezes, expressar de alguma forma, então elas expressam na forma de um mau comportamento. Né? Exato, às vezes uma birra, um choro, Isso. Jogar alguma coisa no chão. Isso acontece muito, Nossa. né, principalmente aí com crianças autistas não verbais, né, aí não verbais, né? Nossa. E aí só complementando ainda esse ponto de sentimento, é muito importante valorizar esse sentimento das crianças, dos jovens, né? Ter empatia. Vamos, sei lá, dar um outro exemplo, né? Um jovem, uma criança um pouco mais pré-adolescente ou adolescente, né? Que é até um exemplo que estava no livro. Sei lá, de repente, a criança, o jovem ali, não quer mais ir para a escola de educação física. Por quê? Porque ele sempre perde, ele é desajeitado num determinado jogo, por exemplo, futebol, né? E aí ele vai perdendo o interesse, e aí ele vai matando aula, ele vai criando situações para que ele não precise ir, até se mutilando às vezes, para tentar não ir para a aula. Então, na verdade, aquela atitude, aquele mau comportamento dela, ela está baseada numa frustração dela, né, ou numa incapacidade que ela acha que ela tem de participar daquele convívio social. Então é importante valorizar isso. Poxa, mas por que você está sentindo isso? Tentar entender o que está por trás, né, e resolver, né, e aí isso não vai ser levado para frente, né, então toda vez que eu tiver um problema na minha vida, uma frustração, eu vou evitar, eu vou... espanar, jogar tudo pro alto. E é muito importante não ridicularizar esse medo da pessoa, né? Porque o ridicularizar o medo da pessoa, né? Nem é tão assim e tal. Deixa de ser bobo, tu tá fazendo um negócio, deixa de ser frouxo. Pra você, né? Não. E para ele, se já é o motivo de um mau comportamento, é porque já é importante. Né? Então, valorizar, respeitar aquele medo, aquele sentimento que levou a um mau comportamento, e aí sim fazer a criança ou o jovem criar estratégia de percepção. Beleza, quando isso acontecer, ao invés de ficar bravo, ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar, sei lá, com alguma... e isso te levar a bater, te levar a fugir, né? Em vez de você fazer isso, quem sabe se você então vier conversar, quem sabe então se você criar uma estratégia, enfim, conforme a situação, né? Mas não simplesmente jogar aquele sentimento dele no ridículo, né? Porque daí você, mais uma vez, cai na quebra da liderança dos pais, né? Poxa, eu não posso contar com ele. Eu vou falar para ele que eu estou com medo, ele diz que eu sou ridículo. Ou então, no caso de... Eu passei um pouco por isso, de não querer contar coisas minhas, né? Preocupações minhas, de adolescente, por saber que não ia ser bem recebido, né? Que os pais amedrontavam, né? Então, aquela coisa de... acaba quebrando essa conexão dos pais e filhos por conta disso, né? Porque você tem medo de falar, que é aquela questão da inibição quando é muito violento, né? E violento não necessariamente fisicamente só, mas com palavras, que é o caso de ridicularizar o sentimento da pessoa, né? Então, assim, eu acho que é sempre legal para criar pessoas que sejam autoconfiantes, saudáveis mentalmente falando, né? Ouvir o medo, explorar as origens dos medos, das frustrações, dos receios, das vergonhas, enfim, dos sentimentos. Reconhecer que eles existem, né? Exato. E que é normal, que tudo bem sentir aquilo e se colocar à disposição no sentido de entendi, acontece, eu também sinto, mas eu tô aqui com você, né? Eu vou te ajudar a resolver, sei lá. Então... Trazer fatos, né? Que nem o exemplo lá do garoto que fugia da educação física. Cara, você não é tão bom assim no futebol, legal, o que você acha de a gente treinar, eu e você? E aí, de repente, você pode superar isso junto comigo, né? Ou alguma outra forma
da criança, do adolescente em si, usar, no bom sentido, essa conexão com o pai ou com a mãe e se fortalecer frente àquele medo. Ou às vezes fazer ele entender que ele não é obrigado. Exatamente. Né? Exatamente. Se a criança realmente não gosta, né, ela entender que tudo bem e que ela vai ser boa em outras coisas né, e ela não se sentir mais mal por isso. Exatamente. Criar uma estratégia diferente para que ela passe por aquilo, né? Uma coisa que fala muito nos 2 livros, eu achei super legal, ainda agora que a gente engatou nesse assunto do mau comportamento, repreensão, valorizar o sentimento e ter uma estratégia para tratar os maus comportamentos, né? Que quando o medo aparece, o medo ele é positivo, o medo é uma reação do ser humano que garantiu a sobrevivência da nossa espécie como um todo, né? Por quê? Porque o medo ele aumenta a tua percepção, né? Ele coração traz estado de alerta, coração bombeia mais, pupila dilata, aquela coisa toda. Então ela te aumenta uma percepção e a necessidade de cuidado, né? Porém, quando esse medo é excessivo, e isso tem um nome, é fobia, é importante identificar, porque às vezes essas fobias elas necessitam uma ajuda profissional para serem tratadas, né? Eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui. Eu sempre tive muito medo de altura. E a minha infância inteira e uma boa parte da minha fase adulta, eu convivi e me esquivei muito de me colocar em situações com medo de altura. Mas eu tive que ir trabalhando isso, em um dado momento precisei de algumas orientações profissionais para entender essa causa do porquê que eu estou sentindo isso. Se é seguro, né, por exemplo, uma sacada de um prédio, se está tudo seguro, por que eu tenho tanto medo assim? E aí a gente conseguir trabalhar isso, e o jovem, às vezes, ele não tem essa maturidade, eu posso afirmar por mim, eu só fui ter essa maturidade de entender o que se passava comigo na fase adulta. E aí é importante os pais valorizarem isso e talvez, como eu falei, procurarem uma ajuda profissional para ajudar ele, mais uma vez, a uma estratégia de enfrentamento, né, de uma frustração. Estou falando de medo aqui, mas isso serve para frustração, para raiva, enfim, para angústia. Quando isso é excessivo, é importante a gente reconhecer que mesmo como pais, às vezes a gente não dá conta, e aí buscar uma ajuda profissional. Isso é muito importante. Voltando a falar um pouquinho dos colocar limites, e aí a gente falou de colocar limite, na verdade, o que acaba sendo colocar limite, né? Colocar limite e muitas vezes, se antever ao mau comportamento, que é um tema que a gente estava falando agora. E eu achei muito legal uma frase aqui, que é bem parecida com uma que a minha mãe falava também, e meu pai. Ela fala o seguinte: colocar limites é ser a faixa que mostra o caminho. O não pode ser até uma mureta, que dói, né? Mas ele evita que você caia nos penhascos que ao lado da estrada da vida oferece. Então, achei bem legal essa metáfora com uma estrada querendo criar o caminho dos valores para esse jovem, e o não, muitas vezes é isso, o não é quem vai colocar você no caminho de volta, e não deixar você cair no penhasco, né? Na minha época, como eu falei, meu pai dizia assim, né, que lá em casa quem repreendia a gente era minha mãe. E aí meu pai dizia assim, o homem aprende de 2 formas, ou pelo amor ou pela dor. Eu sempre vou querer conversar contigo porque eu te amo e eu vou querer dialogar com você para você aprender pelo amor. Mas se tu não aprender pelo amor, a tua mãe provavelmente vai te ensinar pela dor. E se a tua mãe ainda assim não conseguir fazer tu aprender pelo amor, a vida vai te ensinar. Pela dor, a vida vai te ensinar. Só que eu vou te falar, a vida é muito cruel. E isso gravou muito, e quando eu li essa frase aqui do não é o penhasco, do não é a mureta que evita o penhasco, né? É mais ou menos isso, né? Então, a gente vai orientando, vai falando, mas infelizmente algumas experiências elas acabam sendo necessárias, né? É óbvio que a mediação de que experiências proporcionar, ela é bem complexa, né?
porque você, mais uma vez, tem a responsabilidade de garantir segurança, né, de garantir que a pessoa consiga trilhar um caminho legal. E aí, falando um pouco dessas consequências todas, de como repreender, tem algumas dicas aqui que eu acho super legal dividir. Obrigado, vou querer. Falou bastante. Que é muito legal dividir, que é assim, ó, a gente, em geral, não busca no dia da criança ou do adolescente as coisas positivas que elas fizeram. A gente acaba sendo tocado pelas coisas, pelos maus comportamentos, né? E, em geral, por aquilo que irrita, né? Que nem eu comentei ali, a criança está fazendo muito barulho brincando de carrinho, de boneca, e aí você quer assistir uma televisão, você se irrita com aquele barulho, né? E, em geral, o que a gente acaba focando é naquilo que não é bom. Então, ela sempre dá essa dica de a gente pensar assim, cara, por que a gente também não valoriza e não premia o que é bom, né? Então, assim, a gente olhar para o jovem, olhar para a criança ao longo do dia, ao longo das semanas, e conseguir também buscar o que ele fez legal, que estava dentro da minha expectativa como pai, como mãe, o que ele fez legal, que inclusive superou as minhas expectativas, me surpreendeu positivamente. Isso também merece um elogio. É muito importante elogiar. Na mesma proporção que as repreensões são necessárias também. Porque senão você, mais uma vez, lá no comecinho, né, a gente comentou da perda da liderança dos pais, né? O pai perde esse vínculo de admiração, de orientação que ele precisa ter com o filho, né? Uma vez que ele vira o chato. Ele só fala. Pensa num chefe que não sabe, né, só dá retorno do que você faz de errado, né, e não valoriza nada do que você faz de positivo, é a mesma coisa, é o líder, quer dizer, não é o líder, né? É um chato, na verdade. É um chato. E aí ele fala aqui algumas dicas, né, sobre essa questão da consequência positiva e da consequência negativa, né, que é importante que se tenha muita coerência, né. Então, assim, um deslize leve, um feito razoavelmente positivo, mais corriqueiro, mais leve, ele merece uma repreensão ou um elogio, também corriqueiro, um joia, pô, legal, obrigado, né? Mas algo mais grave, né, um deslize mais grave, já merece que você, como a gente falou, pare, mostre para a pessoa as consequências e que tenha talvez punições, que tenha penalidades para ela, que realmente façam ela refletir dentro daquela estratégia lá inicial, né, de tem uma teoria, não foi cumprida, a prática foi diferente, eu tive um resultado que não foi bom, eu tenho que fazer uma reflexão sobre o que esse resultado está querendo me dizer. Então, coerência, né? Não adianta também fazer uma festa, nossa, você tirou nota 7.1 na escola, nossa, maravilhoso. Cara, 7.1 é obrigação, mano. 10 já é legal, 9, né? Boa, bacana. Mas assim, o cara passou na estiquinha, tá certo, é isso aí mesmo que tá esperando, né? Valeu, muito bom, né? E tá tudo bem. Uma outra coisa, principalmente nas consequências negativas, é você dar o senso de segurança para a criança, né? E aí você volta para a condição de provedor, né? Olha, você fez isso, você pode se machucar, né? Você, sei lá, jogou um brinquedo no chão, um copo, um prato, você pode se machucar com isso. Aqui estão os cacos cortam. Isso é ruim, né? Então é importante você dizer, não é porque você fez barulho porque quebrou um prato, é porque o papai não quer, e ponto. Coloque a segurança no ponto. Olha, eu não quero que você faça isso porque eu sou responsável pela tua segurança, né? A gente ouvia muito aquela coisa de não é para fazer porque eu tô mandando, ponto. Isso não é porque eu tô mandando, é bom. E não explicava por
E às vezes tinha um fundo de verdade, com certeza, só que se não passa para a criança que tem a ver com segurança, o valor que ela te dá é, ai, que chato, não quer porque não quer. Né? Não é? A outra questão que é que tem um senso de justiça e igualdade, principalmente quando tem irmãos, né? Então, tipo assim, o irmão fez alguma coisa, mas ele é o pequenininho, ele pode, tipo, daí bateu na mãe, deu um tapa na mãe, mas que comportamento inadequado é esse? Não, mas é que ele é pequenininho, pode, você já é grandinho, você não pode. Então, essa falta de justiça, as crianças percebem muito, né? Ou, um tirou nota 8, ganhou um presente da NASA, o outro tirou nota 8, ganhou uma bala. As crianças notam, elas percebem, e essa falta de imparcialidade ou de justiça, de senso de justiça, ela é muito crucial para... Oi, Silvana, tudo bom? Antes tarde do que nunca. Então, é muito importante, elas passam isso, porque isso cria, mais uma vez, a admiração dos pais, porque as crianças, elas estão ali reparando, quando eu faço errado, ele faz a mesma coisa comigo do que quando o outro faz errado, né? Então, é muito importante, a criança volta e olha para aquele pai, mais uma vez, com admiração. Ele é imparcial, ele está realmente buscando a nossa segurança, ele está realmente buscando a nossa criação de valor, e não necessariamente privilegiando um ou outro, né? E isso é muito visível, assim, pelos comentários aqui dos livros, né? Então, fica essa dica, então, de coerência, segurança e um senso de justiça e de igualdade em todos os elogios ou repreensões, né? Nas consequências positivas e negativas, né? Uma coisa que sempre fala, principalmente nas repreensões, e a gente até pincelou um pouco aqui sobre sentimentos, né? É nunca criticar a personalidade da criança ou do adolescente, né, do jovem, e sim se ater aos fatos que fizeram aquilo ser configurado como um mau comportamento. Vou dar um exemplo. O quarto está sempre desorganizado. Então, aí, em vez de repreender, nossa, você não arrumou o seu quarto, você precisa arrumar o seu quarto está sujo. Esses são os fatos. O que eu espero de você é que você, pelo menos, limpe o seu quarto. Isso é você se ater aos fatos. Quando você parte para você é um relaxado mesmo, você é um sujo, você é um porco, com perdão da palavra, coitado do suíno, mas, enfim, quando você ataca a personalidade da criança, você sempre é assim, você é um mentiroso. Nossa, acaba com a autoestima. A autoestima vai lá embaixo, né? Aí, quer como, né, que a pessoa seja, né, tenha confiança nela mesma, não tem jeito. Então, essa é uma dica que eu achei super legal. Confesso que nem sempre fui tratado assim na minha infância, mas acho que ela realmente faz a gente criar, às vezes, até uns medos, algumas outras efeitos colaterais que são bem negativos para a autoestima, né? Porque daí a criança também vai, o cérebro da gente é danado, ele também vai assim, então eu sou desorganizado mesmo, eu sou relaxado mesmo, eu sou feio, eu sou, sabe, eu sou mentiroso, eu sou isso que meu pai está me dizendo, eu sou preguiçoso. Então tem que cuidar muito disso, dessa repreensão, ela não ser na personalidade, e sim no fato. Desastrado, né, igual eu. Assim. Mas tu é desastrado mesmo. Então, achei bem bacana isso. E aí, a gente até comentou um pouco, então, né? Quando acontecem os limites, quando acontecem os maus comportamentos. E aí teve uma parte que eu achei super legal, que é como prevenir, né? A gente até falou de uma delas, que é entendendo um mau comportamento, entendendo uma situação, que gerou ela, os sentimentos que desencadearam ela, você se antever, você criar estratégias para enfrentar aqueles sentimentos e para evitar se expor àquelas situações, né, como uma forma, então, de prevenir mau comportamento. Tem alguns que eu acho bem bacana, principalmente para quem é pai e mãe de crianças menores, né, porque já dá para começar a prevenir bem cedo.
E eu achei super bacana, anotei e vou passar aqui para vocês. Um deles é respeitar o limite físico da criança. Né? Então, por exemplo, aquele casal que está afim de ir num jantar às 10 da noite, num restaurante cheio, e ele tem uma criança pequena. Vai dar ruim. É o horário da criança dormir, ela tem sono, ela não está na caminha confortável dela. Vai dar ruim, vai aquela luz na cara, entende? O que a criança vai fazer? Não, comportamento. Vai fazer birra, vai gritar, vai reagir da maneira que ela tem naquela idade dela, com as armas que ela tem, àquela situação que ela está sendo colocada. Sim. Então, é muito importante respeitar esse limite. Eu confesso que eu já fiz uma vez uma cagadinha, com perdão da palavra, bem grande, né? Uma vez eu fui num supermercado, que é até um atacadista aqui na nossa cidade, num dia que estaria muito cheio, porque coincidia ali com pagamentos e tal, ou seja, o supermercado estaria socado de gente, era uma sexta-feira, eu passei na escola do Augusto e precisava fazer compra, e levei ele comigo. O que você vai fazer com uma criança, na época acho que ele tinha 4 anos ou até menos, dentro de uma fila, empurrando um carrinho, só tu e ela, num supermercado, com aquela montoeira de barulho, gente falando, promoção do frango, não sei o quê, não vai dar boa. Então, eu não respeitei os limites dele. Ainda assim, acho que ele se comportou muito bem naquela ocasião, consegui ir brincando com as coisas do caixa ali, pilha, quantas pilhas tem aqui, quantas tem ali, fui enrolando ele, até que no fim das contas foi obrigado a fazer uso do celular para interter ele. Mas não era legal. Então, eu reconheço que eu expus ele a uma condição que estava acima do limite físico dele. Né? Acho que é bom a gente também sempre pensar nisso. A criança está com fome, a criança está com sono, a criança não gosta de uma determinada coisa e eu vou lá expor ela, o calor, enfim, pense nos limites físicos da criança. Que quanto menor a criança, menor vai ser a capacidade dela também de entender assim, puxa, eu não gosto disso aqui, mas eu vou conseguir tolerar um pouco porque é importante, né? É claro, um adolescente já consegue, né? Já tem mais capacidade, disso, né? De fazer isso. Uma outra coisa que fala, que é mais ou menos na mesma linha, é permanecer pouco tempo em locais que não são interessantes mesmo, ou que são até agressivos à criança. Eu dei o exemplo do supermercado, seria o exemplo aqui, né? De você, cara, se você quer ir num supermercado e comprar alguma coisa que não é do interesse da criança. Né? Então é muito complicado. Tente fazer isso no menor tempo possível para evitar desencadear um estresse e que isso vai levar a um mau comportamento. Né? Um outro exemplo muito comum, eu me lembro assim, eu adolescente, a minha mãe, eu quero ir na casa da minha amiga e tu vai junto. Nossa. Vai, e não conheço ninguém naquela casa, eu não... começou sabe, a nossa, cara, vai dar ruim, é óbvio que vai dar ruim, né? O adolescente vai chegar lá, daqui a pouco vai dizer, mãe, tá na hora de nós ir embora, né? Ser inconveniente. Isso, vai ser inconveniente mesmo, não tem o que fazer. Né? Para as crianças ainda, e hoje o celular acaba sendo uma ferramenta, mas eu diria que seria a última, né? Tenha brinquedos estratégicos na bolsa, né? Ou consigo mesmo, né? Tenha algumas formas de interter ela e prevenir para aquelas situações onde a criança vai estar exposta e possivelmente vai reagir mal. Agora, quando ia na igreja, o Augusto, nas tentativas de coelhinho na igreja com a bolsa cheia de brinquedos. Às vezes vai ter que ficar ali brincando com o carrinho no chão, tal, para dar uma, né? Para desfocar um pouco do ambiente que ele está, que não é atrativo para ele, que fatalmente vai gerar um mau comportamento. Agora eu me lembrei de um negócio que o Fábio falava para nós, o neuropediatra do Augusto, que a gente falava que ele consegue ficar concentrado numa brincadeira por mais tempo, tal. Daí ele falou assim, em média, não é uma regra muito fixa, mas a quantidade de minutos que a criança consegue ficar presa a uma determinada atividade, ela é equivalente à idade. Então, a criança de 2 anos consegue ficar 2 minutos ali numa mesma atividade e depois ela vai querer buscar outra coisa, né? E eu achei bem interessante essa... Sim, dá uma olhadinha lá para nós.
A gente botou ele numa atividade e ele já está faz uma hora, né? Então, acho que para prevenir, de novo, não interessa se é criança pequena ou jovem, né? É importante a gente respeitar os limites, os interesses daquela pessoa que está ali, obviamente considerando a maturidade dela. E uma outra coisa que é bem importante, né? Quando deu boa, foi no supermercado, se comportou direitinho, papapá, valoriza isso, né? De novo, é algo leve, mas valoriza. Pô, obrigado que você veio aqui, fez parceria comigo, veio aqui no supermercado, foi muito bom você ter vindo, papai adorou a ajuda, né? Isso faz com que ele pense assim, ó, beleza, teve um momento ali que não estava tão interessante para mim, mas depois eu ganhei um elogio, foi legal isso. E esses elogios vão criando essa conexão e automaticamente essa conexão vai possibilitando que você volte mais vezes àquela situação, né? Então é bem legal essa dica. Uma coisa que foi colocado como prevenção de mau comportamento e eu achei muito bacana, que é combine as regras antes, né? Tem um dito popular que que quando já está combinado, não sai caro, né? O combinado não sai caro. Porque, de fato, se eu vou entrar ali e vou ficar meia hora, não fique 2 horas, né? Faça o seu combinado, mas aí também espere que ele fique a meia hora, né? Então, mas assim, se é 2 minutos ou 1 hora, faça esse combinado antes, né? Olha, eu me lembrei que eu preciso ir lá na loja tal para que você precisa comprar um uniforme, né? Pô, mas não era combinado isso, mas fale antes, olha, eu estou indo lá. Muitas vezes a gente coloca as crianças pequenas no carro e o casal vai se conversando, tem que parar para abastecer, tem que comprar ovo e tal, e a criança, ela está vindo passageira ali, ninguém fala com ela, e daí, para onde é que nós estamos indo? Ela se sente meio sequestrada, né? Que, aliás, é o grande motivador do pânico do sequestro. Tu tá ali encapuzado, tu não sabe para onde tu tá indo, né? E o que vão fazer contigo. Então, é um pouco disso que a criança sente, né? Ela não foi combinado com ela que ela vai parar aqui, parar lá, e depois vai para casa, ou vai comer, ou não vai. Então, ela tende a criar uma série de angústias e expectativas que podem, mais uma vez, desencadear a comportamentos inadequados, né? É muito legal para algumas crianças, principalmente quem nunca, né? Filho, hora de ir embora. Não quero, só mais um pouquinho, né? Esse, normalmente, aí depois já joga tudo no chão e tal, né? Muito importante, né? Vai dando a conta de que está chegando. Filho, mais 5 minutos, nós vamos embora, né? Tem alguma coisa muito prazerosa que ele está fazendo, legal, é o último capítulo do desenho. Vai estabelecendo regras antes e depois que está na execução, vai dando a pinta, olha, está acontecendo isso, estamos chegando no fim, né? Daqui nós vamos fazer tal coisa, para dar essa luz e também ajudar eles a evitar os maus comportamentos, né? É muito importante, acho que a gente já comentou aqui também, do porquê, lembrando, fazendo um link muito forte com segurança, com propósito, por que a gente pede as coisas, né? O que a gente está querendo ensinar. Isso é muito, muito importante, né? Elogiar as boas tentativas. Olha só que negócio interessante que elas comentam, né? Quando a criança é bem bebezinho, e daí ela tenta ficar em pé e cai, tenta ficar em pé e cai. A gente valoriza as tentativas. Conseguiu, caiu, mas tudo bem, você vai se levantar de novo. Quando você está ensinando a andar de bicicleta, né? Caiu. Não, mas tudo bem, você vai continuar conseguindo andar de bicicleta. Quando chuta, você chutou tudo atravessado para fora, tal. Mas beleza, você vai aprender a chutar. Então, em geral, quando a idade é menor, a gente valoriza as tentativas porque aquilo está levando a uma conquista. E aí, quando a gente vai para a escola, eis que a gente tira uma nota baixa. E aí? O que a gente faz com isso? Né? A gente costuma focar no, como você
não estudou o suficiente e tal, e às vezes a gente não valorizou a tentativa, né? Cara, você está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar, vamos criar uma estratégia para você ir melhor. Cara, e também a gente costuma assim, né? Tem 10 notas azuis, uma vermelha, a gente foca na vermelha, né? E às vezes tem 10 lá pendurados que são super bacanas, a gente passa batido. E aí a gente foca na vermelha. É importante focar na vermelha, sim, mas deixar claro que, cara, eu preciso que você melhore aqui para ela não te atrapalhar. Se você não gosta dessa matéria aqui, tudo bem, você não precisa ser o expert nessa, mas você só tem que garantir que você não vai te atrapalhar com ela, né? Porque daí daqui a pouco você não consegue mais passar de ano e ir para coisas mais legais da tua vida, porque você tem uma âncora aqui te segurando, né? Então, só remove as âncoras, né? Você precisa de ajuda nessa matéria, vou estudar com você, você precisa estudar com alguém. Enfim, acho que criar oportunidades de a criança ter a valorização daquilo que ela é boa. Nossa, isso é muito bom. Você já pensou em ajudar alguns amigos, valorizar ela naquilo que ela é boa, e naquilo que ela é ruim, beleza, você tentou. Vamos tentar de novo, vamos mudar, vamos fazer diferente. E não só repreender, porque daí a criança sai de um momento onde todas as tentativas eram super bacanas, para um momento escolar onde todas as frustrações dela são extremamente combatidas, recriminadas, né? Então, isso é muito legal, que eu achei assim, muito bacana nesse momento escolar, nessa idade escolar, existe uma alteração da resposta às tentativas frustradas por parte dos pais. Eu achei super legal essa dica, e a gente com certeza vai prestar atenção bastante no Augusto nisso daí, né? Vou comentar aqui de umas outras mais focadas, dos 8 aos 11 anos, que ambas ali foram escrevendo livros cronologicamente com o avançar da idade, e essas aqui eu achei muito legal, muito legais, né? Porque elas colocam coisas bem atuais, né? Por exemplo, é muito comum, e quem nunca viveu isso, de as crianças terem mais traquejo com alguma ferramenta da tecnologia do que nós. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sabia mexer mais no videocassete que meu pai. Era uma tecnologia que, quando eu nasci, já existia o videocassete. Eu sei que eu estou falando a minha idade com isso, mas, enfim, mas é o exemplo. E o meu pai não, então ele tinha mais dificuldade de lidar com aqueles menus todos e tal. Hoje em dia a gente está vendo aí Instagram, Facebook, TikTok, sei lá quantas outras redes sociais aí, e que tem os jogos online, né, os jogos em rede, e aí que tem as suas possibilidades de se conversar, mandar fotos, imagens, enfim, outras coisas. E aí, o que normalmente acontece? Eles sabem melhor usar essas ferramentas do que nós. E aí, qual é o perigo disso? Uma vez que a gente não sabe usar essas ferramentas, a gente também não sabe dos perigos e das oportunidades que essas ferramentas oferecem de eles terem deslizes, né? Maus comportamentos, em geral, né? Me lembro lá na década de 80, né, ali dos 8 até os 14 anos, o que a gente escutava dos nossos pais não pegue bebida do copo de ninguém, não aceite uma bala na rua, um doce, alguma coisa de alguém que não seja conhecido, né? Não ande sozinho. Então, tinha uma série de recomendações que visavam a nossa segurança, e era isso. Hoje, a gente já está falando de não adicione ninguém na sua rede social que você não conheça, ou que eu não conheça, né? Por quê? Porque essa pessoa pode estar querendo angariar informações que depois elas podem usar para coisas ruins, né? Então, assim, se a gente não conhecer essas ferramentas que estão disponíveis para eles, a gente não vai identificar os riscos que essas ferramentas estão proporcionando ou permitindo, e os riscos que a gente fatalmente vai estar correndo, né? Então, é muito importante. As nudes entraram aí numa fase de tal, e daqui a pouco a menininha que quer conquistar o namoradinho, e aí ele fala, então manda uma nude para mim e tal, e aí de repente você tem crianças, né, menores de idade, mandando fotos sem roupa,
e é muito complicado. E aí, como é que você previne isso, né? Então, é sempre muito importante os pais estarem muito atentos às ferramentas que as crianças estão usando, aos apps, aos sites que elas estão usando. Tem um amigo que até ele comentou o seguinte: eu tenho um cadastro no jogo online, eu sou um participante desse jogo e jogo ele, e tudo que acontece no jogo eu gravo, e eu tenho que assistir o que o meu filho gravou também, para saber se ele teve contato com alguém estranho, né, que não é do círculo de amizades. Então, tu vê, ele tinha que se propor a entrar ali e assistir jogos, né? Imagina o quanto talvez chato era isso, mas na questão de permitir que ele possa acessar o jogo, né, para não ficar em disparidade com os colegas ali, os amigos, né, que usam daquela tecnologia, daquele entretenimento, mas ao mesmo tempo estava garantindo muito cautelosamente de que estava tudo sob controle. Então, essa dica para quem tem pré-adolescente e os próprios adolescentes é muito importante, conhecer no detalhe todas as tecnologias que as crianças estão expostas, para que a gente possa monitorar e, em caso de pegar alguma coisa, volta e meia, repreender com tudo aquilo que a gente precisa repreender, né? Mas é realmente sempre uma questão muito grande de colocar a segurança em primeiro lugar, né? Uma outra coisa que fala aqui, dos 8 aos 11 anos, né, tem aquela questão da repulsa do pai, né? Antes a criança vem, abraça o pai e tal, vai começando a chegar uma idade que a criança não quer que o pai fique perto, ai, meus amiguinhos ficam aqui me beijando e tal, tem aquela coisa toda, né? Então faça isso de uma maneira mais reservada mesmo, né? Filho, te amo, tal, um abraço, tal. E aí, quando tá os amiguinhos junto, tal, faz um negócio mais, né? Isso mostra que você também está engajado com ele, nessa questão do social dele, né? E outra coisa que falava ali muito legal não tente ficar sendo o tiozão metido como é que é o tiozão da suquita, né? Metido na conversa deles, né? Se a conversa tá legal, deixa a conversa fluir, deixa eles se divertirem, deixa eles trocarem memes na internet, sem problema. Agora, se realmente você precisa intervir, aí sim, chame seu filho no reservado ali, né? Cara, isso aqui eu não gostei. Ó, tu deu uma informação para uma pessoa aqui que não é legal, tu mandou uma foto aqui que não é bacana. Enfim, tem várias coisas que você precisa fazer, mas evite fazer isso, inclusive os abraços e beijos, né? Os beijos roubados aí, em público. Porque isso dá aquela vergonhinhazinha, ou até no caso pode criar um problema se for uma repreensão assim no público, né? Deixa eu lavar a roupa em casa, né? Que é mais ou menos isso. Estou indo para a finaleira. E uma outra coisa que eu achei muito legal dessa questão dos 8 aos 11 anos, ou dos 8 aos 15, aí, né? É muito importante, e quando a criança é muito pequena, ela às vezes reage, bate, xinga, joga tudo pro alto e tal, e quando eles são mais velhos, eles podem bater porta, enfim, falar coisas desagradáveis, enfim, ter reações no calor da coisa, né? E ali fala uma coisa muito interessante. Na hora da crise, do calor, não adianta discutir, porque tanto eles quanto nós temos a nossa capacidade cognitiva, intelectual reduzida. E é muito engraçado isso, porque a gente está vivendo agora com o Augusto, tudo bem que ele tem 5 anos, né? Mas quando ele está numa crise de desorganização emocional, naquele momento, esquece, faça o básico, né? Acalme, deixe ele sozinho, pede para ele se acalmar, depois com calma, com serenidade dos dois lados, e aí sim vai ter essa conversa. Não é tão conflitante com aquele negócio que eu falei de repreender na hora, mas é importante também fazer essa repreensão, fazer essa conversa com esse adolescente, com esse pré-adolescente, com os ânimos calmos.
e principalmente sempre colocando amor, segurança, responsabilidade. Eu sou pai, eu sou responsável por alguma coisa que tu fizer que pode machucar alguém, que pode ferir os sentimentos de alguém, que pode machucar no sentido fisiológico, né? Então você tem que colocar, eu sou responsável por isso. Então eu não quero que você faça pela sua segurança e porque quem vai responder sou eu. Então é sempre importante isso. Se você for lá e encher a cara e der alguma merda, você é menor de idade. E eu sou responsável por você, né? Então, sempre colocar que você está repreendendo, está fazendo aquilo, já estamos falando de uma idade onde tem mais maturidade, fazer aquilo com amor, com respeito. Ó, eu te respeito, eu sei que você quer fazer isso, mas é sempre importante a transparência, mais uma vez aqueles 3 itens, né? Ter o senso de justiça, de coerência e de segurança. Então, é bem bacana. Assim, pessoal, meu roteiro se foi, né? Nós também já estamos com 1h10, né? Então... a gente começou uns 7 minutos atrasados aí, mas valeu. A gente vai deixar essas dicas aqui nesse vídeo no nosso canal, né? Aliás, se vocês puderem e não estiverem inscritos, por favor, inscrevam-se também no nosso canal, né? Eu achei super relevante trazer esses 2 livros, vou deixá-los aqui como recomendação mesmo, tá? E acho que vale a pena tê-los, porque conforme eles vão caminhando aí na idade, fazer o uso do livro e ler novamente vai te dando outros insights, outro contexto, e acho que vale muito a pena. Acho que é isso. Agradecemos, né, a quem pôde estar aqui com a gente, nos prestigiando. Espero que tenha sido útil. Gostaria, dentro do possível, que vocês nos deem algum tipo de feedback. Foi a primeira vez que a gente falou de livros aqui, e acho que vale a pena a gente, se foi legal, se não foi legal, acho que se vocês puderem nos ajudar com isso, vai ser bacana também. Legal? Grande abraço, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta para a gente ir encerrando aqui? Já aproveitando para falar, na semana que vem faremos uma outra live na quarta-feira sobre um assunto que bastante pais têm dúvidas, né? É a avaliação do potencial intelectual, né, das crianças. Então, né, de como que é feito esse tipo de avaliação, quem que faz, o que se espera de uma avaliação dessas, como a gente passou por essa experiência com o Augusto no ano passado. Então a gente vai falar um pouco disso e vamos contar aí com a presença de uma ilustre profissional da área, né, que é a presidente lá do INODAP, que é um instituto lá em Curitiba que fez essa avaliação. Legal, show de bola. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.